Ok, ó. A gente vai fazer uma retomada aqui, tá? Você que vai assistir esse vídeo posteriormente, nós fizemos um primeiro vídeo, mas deu um problema técnico, claro, quem sabe faz ao vivo, né? Então, o ao vivo sempre tem alguma coisa para ser feita. Então, eu quero pedir desculpa a você, a gente vai retomar do ponto que a gente estava falando, e nós estávamos falando justamente sobre o século XXI e como a gente consegue, mesmo dentro dessa perspectiva de tantos movimentos de pseudo-liberdade, de livre-arbítrio, de tal, essas coisas todas, equilibrar as áreas da espiritualidade financeira, social, relacional, dentro da família, com a figura do líder. Né? Do líder. E eu acho que a gente falou, perdeu a questão da família que não tem uma estrutura. Porque a família é um sistema, como nós falamos, né? É um sistema. Então, ele tem o sistema e os subsistemas. Então, se a família não tem um controle no seu sistema familiar, ela é uma família emaranhada. É uma família sem direção, sem rumo, sem controle, né, Pastor Pontes? E ela precisa ter um norte. A família precisa ter um norte. A família precisa ter uma direção. A família tem que entender que quando José está doente, Maria está também. Interfere diretamente. Né? Interfere diretamente no bom andamento da família. E aquela ideia que a gente estava também discutindo, né? De que uma mordomia familiar mal feita, ela vai refletir no futuro. Não é? A gente tem que lembrar que como isso vai afetar direção, essa né? mordomia mal feita. Aí a gente até falou, né? Que eu fui um pai tão bom, né? Eu dei tudo que meu filho queria, que minha filha queria, agora estou aqui desprezado. Mas é porque não é somente dar, como é administrada essa família, esse sistema, essas áreas, como elas são movidas para que você realmente tenha uma situação de gestão. Acho que é uma palavra interessante. E nós falamos aqui sobre o princípio bíblico. Então, veja só, não é machismo, é a Bíblia que diz isso. E toda vez que a Bíblia é agredida, há um caos na família. Então, existe na Bíblia uma ordem, que é o cabeça, é o líder, é o mordomo maior. Quando isso sai de controle, é um desastre. Então, um exemplo na Bíblia. Acabe, esposo de Jezabel. A Bíblia diz que Acabe queria comprar uma vinha, e ele não conseguiu comprar. Ele chega em casa e a esposa pergunta o que é que ele tem. Ele está triste. Ele diz: é porque eu queria comprar uma vinha. De quem é a vinha? Fulano. A esposa, ele fica deitado na cama. Olha só, o mordomo fica deitado na cama. Ele deixa o lugar dele para os outros. Isso. Ou então na rede. E ela diz: eu vou resolver. Jezabel vai, manda matar o dono da vinha e dá a vinha ao marido. Olha, ela mandou matar. Jezabel mandou matar e toma a vinha ao marido. O marido fica feliz. Deus manda o profeta falar com ele e diz: porque tu mataste? Olha só. Mas quem matou foi a esposa. Não, mas você que matou. Você é o cabeça, você é o responsável. Você que não exerceu o seu papel de direito dado por Deus. Isso é um princípio, por isso que está um caos na família. Não é questão de machismo, de mandar, de gritar, não. É questão de ordem, de organização. De gestão. E a gente falou, pastor, lembra que a gente falou que a gente, uma família que ela tem um norte, que ela tem uma direção, que ela tem uma liderança, em todas as áreas ela progride. Isso. E a gente conhece, por exemplo, uma família desorganizada, desastrada, por exemplo, no inventário, quando morre alguém. Né? Porque na família ajustada, fica... Isso. Ei, faça aí, deixa tudo para a mamãe, deixa tudo para, né? Mas quando não, é uma briga, uma confusão, aí vai para as desavenças, é tudo litigioso. Vem lá de trás, né? Então, preste atenção, olha. Você precisa entender que a mordomia da família, ela é dada a uma pessoa para ela prestar conta. Então, eu, pastor Veloso, pastor Ponte, você que está em casa, você que vai assistir esse vídeo depois, né, nas suas insônias da vida aí, de repente Deus vai trazer esse vídeo para você assistir. Você está passando por alguma situação familiar complicada?
Vá olhar para o seu sistema, vá anotar. Pastor Pontes, lembramos dessa parte agora, né? Anote qual é a área da sua vida familiar que não está vendo bem. Quando a gente anota, eu passei por uma experiência dessa, é desafiador. Dá consciência. Quando eu anoto qual é a área da minha casa que está fraca. Isso me traz consciência. E essa consciência, como a gente já vem dizendo, eu venho dizendo nos quatro quinta-feiras atrás, o conhecimento tem que gerar consciência e essa consciência tem que gerar ação. Então, se você descobriu que a área espiritual da sua vida, não, deixa para a mulher, não, o menino pode fazer o que quiser, não, mas não é isso. Pastor, o senhor está querendo pregar o quê? Uma opressão do marido sobre a esposa, sobre os filhos? Não, a gente está pregando liderança. Sabe? Porque você... A gente está pregando solução. Né? E a gente está falando de liderança, e quando a gente fala de liderança, não é só o marido, o homem, não. A gente fala a mulher é líder na casa. Exatamente. Né? Verdade, o filho mais velho é líder. Uma figura para se reportar. Para se reportar, com a responsabilidade, né? A gente tem a diferença, filho mais velho, filho do meio... E filho caçula, há uma diferença tremenda na forma que a gente cria, na forma que eles percebem as coisas, né? Se a gente tem um livro, né, filho mais velho, né, filho do meio e filho mais novo. Então eles são totalmente diferentes. Então a liderança da família tem que entender como é que vai tratar esses filhos, porque tem que tratar cada um conforme a situação dele dentro daquele sistema familiar. Isso é muito importante, pastor Pontes. Traz harmonia, né? Traz harmonia, né? Agora, presta atenção. Tem um assunto que eu coloquei no meu coração para a gente tratar também aqui, quando se refere a uma palavra que muita gente usa, não é? Até para não estar debaixo de uma liderança. Não, mas eu tenho meu livre-arbítrio. Pastor Pontes, eu tenho meu livre-arbítrio. Eu sou filho, mas essa história de obedecer demais também, pelo amor de Deus. Eu vou, antes dos pastores falarem, eu vou dar um exemplo. Tem um cara que eu estava assistindo um vídeo dele chamado, o cara lá do Rio de Janeiro, Rick, eu esqueci o sobrenome, só. A produção vai pesquisar aqui, a produção. Esquece. É o rapaz da água mineral lá do Rio de Janeiro, Vitor Samuel. Procura aí. Rosa. Rick é o que vende. Que ele foi até garoto propaganda do Rick alguma coisa. Bota Rick e o vídeo da garrafinha. Não, é rosa, bota rosa. Aquele negócio tem de jardim. Não, pastor, esse negócio é sério. E eu achei interessante, eu vi numa entrevista dele, num podcast, que ele estava dizendo assim, como aconteceu a vida dele, porque ele era vendedor de água mineral em Copacabana. E ele estava discutindo lá um dia, tal, com um cara, o cara disse, não, vamos embora do Brasil, o Brasil não presta, não sei o que ele fez. Colega, o Brasil não tem oportunidade para quem não quer trabalhar. Rick Chester, olha aí, tá vendo? A produção aí conseguiu, Chester, pastor. Né? Aí ele vai dizer o seguinte, ele foi... Isso, muito bem. A assistência técnica aqui é fora do comum. Muito bem. Aí o que acontece? Ele gravou um vídeo de 1 minuto e meio, colocou no Instagram e esse vídeo viralizou. Uma pessoa quis procurá-lo, de produtor de livro, não sei o que, essa coisa toda, achou. Quando achou, conversa com ele, ele disse, olha, eu tenho uma oportunidade para você escrever um livro, tal, essa coisa toda. Ele fez, eu escrever um livro? Ele disse, não, mas vai dar certo, tal, tal. Contando a sua história, você tem muita ideia. Aí ele fez, eu vou perguntar ao meu pai. Um homem de 40 anos disse assim, eu vou perguntar ao meu pai se ele concorda com essa sua ideia. Aí você vai dizer, mas que besteira, um homem de 40 anos, né? E o que o pai dele fez? Disse, olha, preste atenção, essa é a oportunidade da sua vida, você já tem 40 anos, outra não vai aparecer mais não. Aí ele fez, então eu vou pegar. O que eu quero dizer é o seguinte, até onde esse livre-arbítrio fantasiado de egoísmo, de individualismo, tem atrapalhado os filhos, principalmente, nesse sentido, tem atrapalhado as pessoas realmente de ouvirem um conselho saudável, de ouvirem uma liderança saudável, uma gestão da casa saudável. Né? Então, vamos encerrar, né, essa conversa assim, voltada para esse livre-arbítrio, e como a gente vai inserir essa mordomia nesse negócio aí? Os mais velhos falam. Eu não sei, eu sempre penso quem é o mais velho. Os mais velhos é pastor Veloso.
Eu sempre penso no princípio. Se você quebrar princípio, então você vai quebrar toda a bênção de Deus, como você disse, para a família. Então, qual é o princípio? A minha mãe é minha mãe até morrer. Então, tem honra, tem valor, a minha mãe dá conselho. O princípio de um pastor de uma igreja, um líder de uma igreja, o princípio de um professor de escola, de um diretor de uma escola. Quando o princípio é quebrado, é um desastre. Então, a família tem princípio, não interessa a idade. Por isso que a honra de um pai, não importa se ele é crente, não é crente, ele tem vícios, ele é o seu pai, tem que ter honra. Então, Josafá, essa questão do livre-arbítrio é até onde quebrar um princípio. Quebrou o princípio. Eu entendo, e esse livre-arbítrio que Deus nos dá a todos nós, Deus jamais tirará. Agora, esse livre-arbítrio é para que nós façamos aquilo que nós podemos fazer, como o pastor falou, dentro dos princípios de Deus. Eu não posso quebrar o princípio de Deus em nome do livre-arbítrio. Eu tenho um livre-arbítrio, para matar, eu vou matar. Não. Você pode matar, mas você não deve matar. Então, se a família ela está dentro, entende como o livre-arbítrio, como algo, um poder que nós temos para usar com bom senso. Não posso usar o livre-arbítrio da forma que eu acho que vai ser usado. Eu tenho que usar dentro do bom senso. E para se usar dentro do bom senso, aí vem aquela questão. Os pais precisam ser líderes. A mãe, o pai precisam ser líderes, e não é só de boca, é com o testemunho dentro de casa, principalmente, né, pastor Ponce? Dentro da casa. Né? É muito fácil a gente, como se diz assim, educar filho dos outros, né? Dizer dar opinião é muito fácil. Eu aprendi uma coisa. O que é que o outro pode fazer? Eu aprendi uma coisa com o pastor Pontes, que eu decorei isso, coloquei na minha cabeça. E o pastor Pontes uma vez disse: Veloso, quando a gente tem filho pequenininho, é tão bom a gente dizer como é que vai ser, ensinar os outros o que é que vai fazer. Mas quando é o nosso, aí Pontes disse assim: Veloso, eu decidi ficar calado. Eu só falo dos meus filhos. Os outros... Isso é verdade. Meu amigo, eu introjetei isso aí e uso... claro por que isso às que vezes quando a gente se mete, né? Mas no que eu posso, eu tento não se meter na vida, dizer como é que os outros vai ser, dar pitaco de como é que os outros filhos vai ser. Não, eu tenho que administrar a minha casa primeiro. Depois eu posso ajudar outras pessoas, aconselhando. Pensando né? nisso, pastor Veloso, é por isso que quando eu dou meus exemplos, eu digo: olha, isso foi a minha realidade. Não sei se vai se aplicar a você. E aí volta o princípio da mordomia. Isso. Eu tenho que cuidar da minha casa. Não é dos outros, não, né? Pois é, então veja só. Vamos fazer assim o fechamento. Preste bem atenção. O que nós falamos aqui foi a respeito de mordomia. Uma mordomia na família, que precisa ter um cabeça, alguém que encabece essa gestão. Mas também, todos aqueles que exercem a mordomia têm que lembrar que não são donos. Isso aí você não pode esquecer. Isso é fundamental. A segunda coisa que você não pode esquecer: você vai prestar contas como mordomo. Eu vou prestar contas como mordomo. E eu preciso entender que a família é um sistema e que esse sistema, eu preciso, de vez em quando, fazer pesquisa de opinião. Já fez pesquisa de opinião com sua esposa, pastor? Não. Assim, sentar com ela e dizer... ele tem medo do que vai ser a resposta. Uma vez eu inventei de fazer isso... 35 anos de casado, não faz mais não. Faz mais não, Colocar no papel o que está funcionando no nosso casamento, o que está funcionando na nossa família, o que está deixando de funcionar. Né? Então, isso é uma coisa importante, você fazer esse feedback, fazer essa varredura, né? de procurar que áreas precisam de mais atenção. Como um turismo de emoção. Um turismo da emoção. Eu gostei, pastor, dessa expressão. Vou usar na próxima mentoria, viu? O turismo da emoção. Fazer um livro. Vai virar um livro, o turismo da emoção. Mas olha, você selecionar, emoção, né? selecionar os assuntos de casa, rapaz, é muito importante. O que é na minha casa que não está indo bem? Essa é a pergunta. Casamento, daqui a pouco é um divórcio, né? Aí um desastre porque não resolveu.
as finanças, a espiritualidade. Qual é a área que não está indo bem? Aí você vai exercer a mordomia nessa área, né? Isso vai ajudar muita gente. Vai. Queridos, eu queria encerrar deixando aqui uma palavra um desafio para nós, para mim também. Deus nos deu uma família para a gente cuidar, né? E como o pastor Josafá repetidamente falou, nós vamos prestar contas. Entregue a Deus algo melhor do que você recebeu. Então, faça o possível. É claro que você não vai depender, porque tem o livre-arbítrio, né? Dos nossos filhos. Mas vamos tentar Você fez o melhor, né? apresentar algo bom a Deus, que Deus vai se agradar. Puxa vida, Ele tomou conta da família dele com muito carinho, com muito amor, com muita honra, com muita hombridade. Né? Que Deus nos ajude para isso. Não é fácil não, né? Não, mas é possível. É possível. É possível. Então, nós vamos estar fazendo sempre esse movimento aqui nos cultos de quinta-feira, preferencialmente ou para abrir a discussão, não é, pastor? Exatamente. Não é? Ou para fechar a discussão de um tema. O tema desse mês foi mordomia. Vai lá, assiste ao vídeo, tá? Mordomia financeira, mordomia do tempo, mordomia do corpo e hoje encerrando a mordomia da família. Que Deus abençoe sua vida e esteja conosco. Estamos com os cultos no domingo também, então que Deus continue abençoando poderosamente a sua família em nome de Jesus. Amém. Grande abraço. Meu desafio é, passe esse vídeo para outra pessoa. Você vai ajudar pessoas. Grande abraço em nome de Jesus. Grande abraço. Eu gostaria de fazer uma oração pela sua família, pela nossa família, né, e que Deus haja e que Deus traga paz e tranquilidade para a sua casa. Senhor Deus e amado Pai, abençoa as famílias que estão agora ligados neste momento, nesta programação, neste culto. Ó Deus amado, traz paz para essas famílias. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.